Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos falar sobre um tema que certamente lhe interessa, que muita gente tem dúvida sobre essa área de atuação e muita gente acha que sabe, mas não tem ideia da real área de atuação, que é da nutrologia. E para isso estamos aqui hoje com Edith Magalhães, nutróloga real, de verdade, para esclarecermos tudo que você precisa saber. Vem com a gente! Edith, é um prazer imenso estar lhe recebendo aqui. Obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Se apresente para o nosso público, fale sobre você. Então, meu nome é Edith Magalhães, eu sou médica nutróloga, titulada real oficial. Sou especialista também em terapia parenteral e enteral e em clínica médica. Então, tudo começou da residência de clínica. Perfeito. E depois eu fui migrando para nutrologia. E aí, hoje eu trabalho, acho que está bem dividido. Uma parte hospital, uma parte consultório e uma parte na docência, dando aula. Então, acaba abraçando vários caminhos. Aí. Nós temos que ter nutrólogos reais na graduação, para a gente Sim. ensinar esses meninos que estão se formando, pelo amor de Deus, qual é o caminho correto a seguir, né? E eu acho, assim, Rita, que muita gente conheceu a nutrologia já de uma forma meio equivocada, né? Eu acho que a nutrologia, não sei se é uma especialidade nova, você pode até falar isso melhor, mas acho que ela ficou famosa, né, assim, nesse novo mundo de redes sociais, já com história de soroterapia, de implante, vendendo uma forma de emagrecimento que a gente sabe que não é a ideal, vendendo produtos que a gente sabe que não tem respaldo, né, que não tem indicação, que tem outro interesse por trás. E eu acho que a nutrologia acabou ficando muito amarrada a isso. A gente sabe que não é isso o que é a nutrologia de verdade. Então, por favor, explique para o nosso público o que não é a nutrologia, primeiro, e qual é a verdadeira área de atuação da nutrologia. Então, Maíra, a gente brinca, assim, eu brinco com alguns amigos próximos que eu não sei em que momento o negócio desandou. Desandou, o que foi que aconteceu? Exato, mas assim, a nutrologia já é uma especialidade, comparada a outras ainda é nova, mas já tem aí bem mais de 20 anos. Então, ela foi criada inicialmente dentro do hospital. Ela veio das ciências nutricionais da Argentina e aqui no Brasil. Teve o primeiro braço lá em Ribeirão Preto, que é a residência mais tradicional de nutrologia. E ela foi criada para atender os pacientes do hospital. Então, a nutrologia trata doenças relacionadas aos nutrientes, à maneira como você se alimenta, ao excesso, à deficiência da parte nutricional. E aí, ela foi criada para atender pacientes com intestino curto, pacientes desnutridos, pacientes oncológicos, com doenças desabsortivas, majoritariamente dentro do hospital. Depois de um tempo, vendo que dava certo tratar dessa maneira, foi se expandindo para o atendimento no consultório. E aí, o que eu acho que talvez pode ter dado essa desandada é quando a gente começou esse boom da internet, principalmente quando migramos ali do Orkut e Facebook para o Instagram, e quando o Instagram passou a ser uma plataforma de vendas, muito mais do que uma plataforma que você mostraria a sua vida ali, isso começou a despertar nas pessoas um interesse pelo fitness, pelo wellness, pela vida saudável, e profissionais começaram a ver que isso era muito rentável, que isso vendia. E aí começou-se a aparecer todas essas coisas que a gente vê por aí. Mas, como você falou, o que é nutrologia é muito isso, de você tratar pacientes com essas condições, seja no consultório, seja no hospital. E o que eu acho mais bonito dessa especialidade é que ela casa com praticamente Com qualquer todos, outra. Então, hoje eu tenho 2 grupos de pacientes. Aqueles pacientes, como eu vim da clínica médica, que eu acabo abraçando e sendo a médica que vai ser a médica referência dele, ou em parceria com outros especialistas que pedem minha ajuda para conduzir os seus pacientes. Perfeito. Por aí. Perfeito. Então, dentro da nutrologia não tem espaço para chip, para soroterapia, Não. para otimizar nada disso, pessoal. É tratamento de doenças sérias, né? De doenças potencialmente graves, inclusive, voltado para essas questões de desabsorção e por aí vai. Isso. Né? Esse acompanhamento ambulatorial também para melhorar essas pessoas. Não tem nada a ver com picaretagem, minha gente, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos separar. Eu chamo essa galera que faz esse pseudo-nutrólogo, né? Porque não é a galera que faz uma residência, que faz especialização, faz um curso ali de final de semana de como prescrever soroterapia, né? Não tem título,
tá, gente? Não tem Isso. título. Vocês podem, quem quiser, conferir se essa pessoa tem título, entrando lá no CRM, a gente sempre Isso. fala, né? Bota lá, busca de RQF, você vai ver que ela não é nutrólogo de verdade. Usa o sim. título da especialidade, porque não existe uma fiscalização para isso adequada. E Isso. aí sai passando como nutrólogo e manchando, meu Deus. É. Manchando a especialidade. No começo, Maíra, assim, quando eu terminei minha formação e comecei a atender, era muito frustrante, assim, eu ficava extremamente Arrasada, chateada. né? Como eu vim de uma residência de clínica médica, eu ficava, meu Deus, o que é que meus preceptores vão achar de mim? Será que eles vão achar que eu virei picareta? Então, no começo, eu ficava, isso era muito angustiante, assim, até eu perceber que meu trabalho estava fazendo sentido, dos colegas começarem a conhecer, de começarem a encaminhar. Eu acho que por estar no hospital também passa uma credibilidade com certeza. completamente diferenciada. E aí eu comecei a perceber que não adiantava eu ficar irritada daquele jeito, triste e magoada e deixar de fazer o meu trabalho, mas pelo contrário, de fazer um trabalho cada vez melhor para me tornar referência nessa área e para que eu pudesse, de alguma maneira, ensinar a pessoas das novas gerações ou ensinar até meus próprios colegas de outras especialidades em que eu agrego o que é que um nutrólogo de verdade faz. E eu acho que é isso que vem acontecendo. Esse ano especialmente foi bem positivo nessa construção. Então, acho que hoje a gente já passou essa etapa. E aí eu passei, claro que eu acho que a gente tem que estar em cima, não só nutrólogo, mas qualquer especialidade, de ficar, de certa forma, vigilante com outros colegas. A gente está em tempos muito difíceis, mas deixou de ser uma prioridade e passou a ser, assim, a prioridade de mostrar o meu trabalho e isso ser consequência mesmo. Perfeito. Eu acho que até expor o teu trabalho em rede social é muito importante, né? Porque a pessoa começa a ver, eita, então quer dizer que é isso, né? Isso. Em rede social, como qualquer outro campo da vida, eu já falei isso, acho que o podcast, não existe espaço vazio, né? Se você é a nutróloga de verdade e não expõe o que é a nutrologia, e não explique, não fala, alguém vai ocupar esse espaço, né? E vai ocupar explicando um caminho completamente diferente. Então, se a gente não se posiciona do que é o correto, o que é errado vira correto, porque é a única coisa que está se pregando, né? Então, acho que foi isso muito que aconteceu. Eu acho que é uma especialidade que existem poucos, né? Assim, é um número pequeno de vagas, né? Então, assim, aqui em Recife, eu não conheço. Tem você, acho que tem um ou dois, a mais, né? Assim, nutrólogos de verdade. São muito poucos. E aí, numericamente, já são muito menores. Então, se não se manifesta, acabou, né? A nutrologia vai virar o que quando dizem. você migra para a parte de interal e parenteral, que é a minha subespecialidade, aí que tem menos ainda. Eu acho que de nutrólogo fazendo isso em Recife só deve ter eu. Tem algumas pessoas que vêm da terapia intensiva, que antes fazia essa parte, mas acho que de nutrólogo mesmo só eu. Que deveria ter em todo hospital. Exato, né? Teoricamente deveria ter em todo hospital, em São Paulo, no Sul, Sudeste, já é uma realidade há bastante tempo, mas aqui a gente tem uma lacuna. Inclusive, quem estiver ouvindo e tiver interesse muito, eu gostaria muito de ter alguém. Eu me sinto ainda muito sozinha. Vou fazer uma pós na área para eu lhe ajudar, tô brincando. Mas eu pensei, eu já trabalhei em hospital muito tempo, na clínica médica e na endocrinologia, na evolução, e eu sentia a necessidade de ter um nutrólogo, porque tinha pacientes em parenteral e tipo assim, não, quem tem que prescrever é evolucionista. Como? Né? Como eu não sei. A gente não aprende isso na faculdade, na residência, muito menos. Você tem, assim, uma noção muito distante do que é o ideal. E eu pensei, poxa vida, eu estou já fazendo uma especialidade, coisa para trabalhar com isso, a menos para saber prescrever o meu paciente. Né? Mas aí minha vida tomou outros rumos, eu saí completamente do hospital, fiquei só no ambulatório, e realmente perdeu um pouco o sentido. Mas é uma necessidade. A gente trabalha com pacientes muito graves em hospital. Né? E existe essa lacuna, de fato. E até vendo no teu Instagram, esses dias, vi que você deu uma palestra sobre compulsão alimentar, comer emocional, na obesidade feminina. Achei super legal. Veja, é uma área que a gente trabalha ali em conjunto. Né? E como é que a nutrologia aborda essa questão da compulsão, do comer emocional? Como é que você trabalha isso no consultório? Então, depois que eu terminei essa formação em nutrologia, eu senti a necessidade de... Pensei, dentre as doenças nutrológicas, o que é que eu tenho, que eu gosto, mas que tenho dificuldade? Sem sombra de dúvidas, transtornos alimentares. Para mim, era sempre um desafio. Então, fui para São Paulo, fui para Ambulim, que é lá dentro do Instituto de Psiquiatria da USP, que é a referência brasileira e talvez até mundial em transtornos alimentares. E dentro lá do Ambulim, o que eu mais me interessei, de fato, foi de estudar
transtorno de compulsão alimentar. E aí, o que é que a nutrologia pode ajudar? A gente sabe que uma mulher, falando especificamente das mulheres com compulsão alimentar, não necessariamente ela vai ter obesidade, ela pode ter um IMC normal. Mas é sabido que uma pessoa que come uma quantidade significativamente maior do que necessita ou maior que o padrão, ela vai começar a ter desordens metabólicas associadas à obesidade ou não. Então, às vezes, você até tem um IMC normal, mas é uma mulher que tem SOP associado, que vai aumentar o risco cardiovascular, que vai ter hipertensão, resistência à insulina. Então, a gente pode trabalhar todos os desdobramentos metabólicos que essa mulher com compulsão alimentar pode vir a ter, mas também o acolhimento e o tratamento, como é que eu posso dizer? Não substituindo um psicólogo, de jeito nenhum, mas assim, de você auxiliando nesse comer emocional, em estratégias de manejo para essa pessoa se alimentar melhor. Então, seria, assim, esses 2 grandes caminhos, né? Maravilha. E, de fato, eu acho que, de estudo, é em torno de 30% a 40% não só das mulheres, mas das pessoas com obesidade. E se a gente for olhar esse global, de mesmo quem não tem obesidade, certamente é um número bem importante. Mas 30% a 40% das mulheres, das pessoas com obesidade, têm comer emocional. Né? Então, como é importante ter, de fato, essa abordagem, esse olhar. E quais dicas? Você teria dicas para dar para pessoas para mulheres, nesse caso, com obesidade, que tem essa história, que tem esse sintoma, né? Não é nem sintoma, que tem esse transtorno de compulsão alimentar ou de um comer emocional. Existem dicas práticas, assim, de o que ela poderia fazer para tentar melhorar? Eu acho que a primeira coisa seria o autoconhecimento. Ela começar a perceber se aquela forma de se alimentar, 2 coisas. Primeiro, se está sendo associada às emoções e não necessariamente emoções negativas. Às vezes, a gente tem com emoções positivas. É aquela paciente que, se está muito feliz, ela vai comer mais. Se ela está triste, se ela está de TPM, enfim. Começar a fazer essa relação e depois de procurar alguém que trabalhe com isso para a gente diferenciar. Existe muito diagnóstico errado de compulsão alimentar. Então, a gente sabe que a compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico que está ali, que tem critérios diagnósticos e que é diferente do comer emocional. Comer emocional é como se eu tivesse algumas características, mas que não preenchem um transtorno. Então, eu acho que quando a gente dá um diagnóstico, o que eu sinto, Maíra, é que é um alívio muito grande para a paciente entender que, de fato, aquilo é uma disfunção, que não é, entre aspas, porque eu quero, porque eu não tenho força de vontade, porque, enfim. Que é um estigma muito enraizado, exatamente. Né? Quando você dá esse diagnóstico, muitas chegam a dar aquela... respiram e dizem, poxa, doutor, eu sabia que eu tinha alguma coisa. E aí você vai direcionar o tratamento. Então, você precisa ter esse diagnóstico para saber como tratar. Perfeito. Tanto é que hoje no Brasil, quando a gente pensa em transtorno de compulsão alimentar, a gente tem medicação aprovada voltada para isso. Se for um comer emocional, talvez não precise da medicação. Então, acho que o primeiro passo é ela se reconhecer e o segundo é buscar um diagnóstico formal para poder ver que caminho a gente vai seguir no tratamento. Perfeito. Em relação a outras áreas de atuação mesmo da nutrologia, a sensação que dá, como você falou, você trabalha em conjunto com muitas especialidades. É que realmente a nutrologia vai costurando ali, vai se misturando com muitas outras. Né? Vocês, por exemplo, trabalham muito em conjunto com doenças intestinais, né? Doença de Crohn, retocolite, doenças com dificuldade de absorção. E muita gente faz confusão de nutrologia com nutrição. Né? Tem muito paciente que chega e eu digo, olha, vai para o nutricionista para fazer uma dieta para você. É um nutrólogo ou é um nutricionista? Né? Qual é a diferença ali, para quem tem essa dúvida? Se você tem essa dúvida, qual é a diferença? Quando buscar o nutricionista, quando buscar o nutrólogo? Qual a diferença de uma coisa com a outra? São profissões diferentes, mas que são extremamente interligadas. Então, seja no consultório ou no hospital, eu tenho nutricionista junto na equipe, porque precisa. Então, basicamente, o nutrólogo, ele dá a via da dieta e ele discute com o nutricionista se, a depender daquela condição clínica, quais são as modificações ou indicações que ele precisa ter. E o nutricionista vai junto com a gente, ou em paralelo, construir um plano alimentar de acordo com a doença, com as especificações daquele paciente. Então, já houve muita discussão no Conselho Federal de Medicina sobre se o nutrólogo pode ou não passar dieta. Muitos colegas fazem isso. Eu não costumo fazer porque eu acho que o nutricionista tem extremamente mais expertise do que eu. Nunca vai se comparar. Então, eu prefiro trabalhar em conjunto. Então, um exemplo. No hospital, eu trabalho numa equipe multidisciplinar de terapia nutricional. A nutrição parenteral é uma prescrição médica, então é da minha responsabilidade. E a nutrição enteral e os suplementos orais são divididos
com o nutricionista. A gente discute os casos e entende o que é melhor para aquele paciente. Já no consultório, eu faço o paralelo da doença e do tratamento clínico e o nutricionista vai levar o plano alimentar que melhor se adequa para aquela condição. Perfeito. Então, no fim das contas, diferentes, mas que se complementam. Mas não é o nutrólogo que vai fazer a dieta e aí trabalha em parceria com o nutricionista. Exato. Eu acho que ficou claro para você agora a diferença entre uma coisa e outra coisa. Exato. E aproveito a oportunidade para reforçar a grandíssima importância dos nutricionistas. Eu acho que eu sou a maior fã dos nutricionistas. Somos duas. Temos trabalho junto nas duas equipes e é surreal como eu aprendo com eles, como a gente combina o tratamento. Então, eu acho que, a despeito de brigas de quem faz isso, quem faz aquilo, o ideal é que a gente some e que seja uma equipe de verdade. Essa briga não tem sentido, não, né? Totalmente. Eu acho que ninguém... Não dá para invadir a área um do outro. Acho que cada um fazendo o seu... Quem mais ganha é o paciente. Isso, com certeza. Tem paciente que é muito resistente, né? Então, sempre tem. Eu tenho um paciente que eu atendo ele por teleconsulta. Ele era de Recife e foi embora. E aí, meu Deus, há um ano, vai para o nutricionista, uma resistência absurda. Aí estabilizou o peso. Não, associando medicações. Nada desse peso cair. O cara vai pro nutricionista. Eu não preciso, eu sei, eu trabalho no meio esportivo, não sei o quê, lá tem nutricionista, a dieta dos atletas é muito boa e tal. Mas é diferente, a sua necessidade é diferente, o que você precisa ingerir é uma quantidade diferente. Aí ele foi. Num mês ele perdeu 4 quilos, depois de já ter perdido tipo uns 10, de ter estabilizado o peso, sabe? Aí tá super feliz. Foi ele, foi a esposa, tá super realizado. Eu disse, graças a Deus. Né? Então, assim, é só para agregar. E quem mais ganha com esse acompanhamento multi, você coloca o psicólogo melhor ainda, você tem um personal ali junto melhor ainda. Quem mais ganha é o paciente. E o paciente ainda tem aquele estigma, né? Vou no nutricionista, vai cortar tudo e tal. Mas só para você ter ideia, assim, eu canso, principalmente nessas pacientes de coma emocional e compulsão alimentar que a gente falou, eu falo, bato lá na porta da nutricionista, eu nutri, pelo amor de Deus, bota doce todo dia para essa paciente. Aí você vai dizer, eu vou colocar um doce de melhor qualidade, uma quantidade pequena, mas para você ver que, assim, foi-se o tempo de radicalismos em que eu cortava as coisas. Eu preciso fazer de um jeito, e elas mais do que eu sabem disso, que seja viável e que seja permanente, durável aquilo. Exato. Então, várias vezes eu faço esses pedidos inusitados, assim, para fazer com que o paciente tenha uma aderência melhor. Exato. É uma doença crônica, né, Didi? Não dá para você fazer uma dieta punitiva, porque não é nem restritiva, é punitiva, é um castigo. Para uma pessoa que vai ter que seguir a vida inteira. Como é que você passa a vida inteira sem comer o que você gosta? Exato. Né? Acho que nada é proibido, tudo é ajustável. Né? Então, assim, é realmente um nutricionista que tem a mesma linha de pensamento e que a gente consiga trabalhar a melhor forma para esse paciente conseguir aderir e manter esse segmento a longo prazo. Né? Isso é muito mais factível para o paciente. E deixa eu te fazer outra pergunta, que nosso público vai ter muito interesse. Voltando para a soroterapia, você vê que eu bato nessa tecla, né? Ai, meu Deus. Temas polêmicos. A gente tem que ter polêmica nesse canal, não é, produção? A gente sempre tem polêmica nesse canal. Então, voltando para a soroterapia, existe alguma indicação real, médica, e não picareta, não visando o lucro, na verdade, de fazer soroterapia nos pacientes e fazer vitaminas injetáveis? Qual é a situação? Eu diria para você 2 grupos, assim, então note que é bem pequeno. Primeiro, os pacientes que têm alguma questão desabsortiva e que não é que você vai trocar uma via pela outra. Muitas vezes você vai tentar a via oral, mas claramente aquele paciente não absorve bem, você pode fazer como uma segunda opção. Então, aqueles pacientes pós-cirurgia bariátrica, eu tenho muitos pacientes que fazem ressecções intestinais, então pacientes intestino curto, ou que nem são intestino curto, mas que tirou um pedaço que seria uma área absortiva. Aqueles pacientes com doença inflamatória intestinal não compensada, pacientes com doença celíaca não compensada, os pacientes bariátricos que fazem técnicas mais desabsortivas, e o segundo grupo seria os pacientes refratários, aqueles que eu tentei por via oral e por algum motivo não está acontecendo, então eu posso associar a via parenteral. Lembrando que esse grupo, se você comparado a toda a população de pacientes, é um grupo muito pequeno e é um grupo que não exclui a via oral, não é uma coisa pela outra. Eu posso tentar ou associar a via oral. E uma outra coisa que eu queria deixar bem claro, essa câmera, né? Deixa eu focar aqui. Boa parte dessas terapias injetáveis são cobertas pelo convênio. Então, por exemplo, um ferro que pessoas aí cobram uma fortuna, o ferro faz parte do rol da ANS. Se você justifica para paciente que tem convênio, o plano aprova. Então, a vitamina B12 tem um custo
Meu Deus. O que é a vitamina B12. Então, é bom a gente estar aqui nesse canal, tendo essa conversa. Primeiro, para dizer que poucos realmente vão precisar. E quando eles precisarem, eu tenho meios de conseguir isso, seja comprando, seja via convênio, extremamente mais barato do que a forma em que é vendido. Agora, as outras coisas de shot da imunidade, hidratação, beleza, queda de cabelo, essas coisas, assim, não tem evidência, esqueça. Né? Exatamente. E veja que a gente está falando em população doente. Exato. Né? Você, saudável, sem nenhuma doença intestinal que interfira na sua absorção, porque está cansado. Aí está cansado por quê, Dito? Porque não dorme, porque se alimenta mal, bebe o final porque de semana é sedentário, porque bebe pra caramba, ainda fuma um pendrive. Obviamente está cansado. Aí quer dizer que porque tem alguma deficiência. Aí vai fazer uma soroterapia. Eu melhorei. Existe um negócio chamado efeito placebo. Exato. Né? E existe um negócio chamado hidratação. Às hidratação, vezes Toma uma cachaça, toma um sorinho, toma um soro, a pessoa fica bem, né? Só que um soro é R$5 na farmácia. Exato. E também a gente tem aquele efeito transitório. Você vai ficar melhor ali, daqui no outro dia... O xixi já saiu, foi. né? Exato. Foi embora no xixi. E assim, eu bato muito nessa tecla com os pacientes, porque o apelo comercial é muito grande. E aí acaba que quando a gente quer fazer, quando o paciente realmente precisa, ou ele não faz, ou ele fica desconfiado, né? Os pacientes que vão atrás mais de ler. Mas é isso, assim, eu acho que se banalizou, não só a questão do soro, mas os implantes e tantas outras práticas aí, e que aí acaba que quando a gente quer fazer de verdade, tem uma certa dificuldade, né? Então, por exemplo, o ferro, como eu tenho uma população grande de bariátricos e oncológicos, eu passo com muita frequência. Porque é uma população que realmente precisa, mas essas outras coisas não. Essas outras coisas eu vou nem falar muito, né? E lembrar que não é da área da nutrologia, está fazendo hormônio. Exato, né? Aproveitando para você que nos assiste, como quem não quer nada. Mas vamos deixar aqui um detalhe. Não é da área da nutrologia, pessoal. Está fazendo hormônio. Exato. Né? Quanto mais para o chip e para o implante, que agora foi proibido pela Anvisa, mas que a gente sabe que não tinha fiscalização, respaldo, legislação, artigo mostrando segurança a longo prazo, nada. Né? Então, a área da atuação de hormônios é com endocrinologista. Exato. E aí vale a mesma coisa, Maíra, que eu falei para o nutricionista. Se existe uma pessoa que tem toda uma formação, uma expertise nisso, porque é que eu que não tenho, vou me meter a prescrever. Aí as pessoas falam, não, mas eu fiz um curso do Doutor Tal, que é só sobre hormônio e tudo mais. Um curso de um final de semana. Tá, mas você quer comparar com alguém que fez 2 anos de residência, veio na residência de clínica e fez 2 anos de endocrinologia realmente. Então, o que é que eu costumo fazer? Por exemplo, obesidade, diabetes, são doenças que todo médico precisa saber tratar. Chegou no momento que eu tô vendo que está mais resistente, que precisa insulinizar, é um distúrbio da tireoide, menopausa, alguma questão de hipogonadismo masculino, manda para o especialista. E assim a gente vai construindo uma rede saudável de colegas interespecialidades e colegas que se retroalimentam de indicações e que sabem, de fato, qual vai ser sua área de atuação. Perfeito, né? Exatamente. Então, acho que você já... Conclusões que você que nos assiste já deve ter em mente. Primeiro, nutrologia é uma especialidade absurdamente séria, né? Diga-se de passagem, de uma residência altamente concorrida, porque são vagas... muito poucas, né, no Brasil inteiro. Sim. Então, são pessoas muito boas que passam nessa residência e que a área da atuação não tem nada a ver com essa picaretagem atual de soroterapia, de chips, de implantes, enemas, shots, tratamentos de desinflamação, desintoxicação e por aí vai. Como a Dita já falou, trabalha com pacientes muitas vezes graves, né, pacientes desnutridos, seja por câncer, seja por doenças mal absortivas, porque fizeram cirurgias intestinais. Então, veja que é um paralelo completamente diferente do que o que a gente está vendo por aí, né? Trabalha em conjunto com diversas especialidades, né? Tanto médicas como não médicas, como a nutrição, mas também com endócrino, com gastro. Acho que vocês e a gastroenterologia estão muito juntos, né? Porque as doenças, geralmente, a grande parte, e com onco também, né? Onco e gastro, acho que são 2 grandes parceiros. Sim. Então, trabalha muito junto com outras especialidades, mas que tem
o foco principal da especialidade é, de fato, doenças que levam à alteração ali de absorção e tudo mais. Trabalha muito em hospital, muito em ambulatório também. Tem suas terapias injetáveis, mas que a gente está falando no contexto de doentes, né? Não de pessoas saudáveis que buscam sorinhos coloridos para beleza e se sentem melhor, que não tem nada a ver. Né? Que, inclusive, a Edith está falando que o plano cobre, que é muito mais barato, que compra em farmácia. Né? Porque, minha gente, a gente nem chegou a falar nisso, mas veja, está no nosso código de ética médica, não é, Edith? Médico não deve, não pode estar vendendo produtos dentro da sua clínica. Porque, veja, Edith, se eu vendo o produto e eu prescrevo o produto, eu vou ter conflito de interesse, com né? Claro que eu vou querer prescrever o negócio que eu estou vendendo lá a uma fortuna, né? Isso gera conflito de interesse. Então, médico que vende produto dentro da sua própria clínica, algo errado não está certo. Sim, é isso. Perfeito. Eu queria aproveitar o espaço bem rapidinho, só para vocês... Fique à vontade, não precisa ser rápido. Só para vocês terem ideia, assim, de 2 pacientes que eu dei alta ontem, para vocês entenderem a nutrologia, né? De verdade, se ainda ficou alguma dúvida. Paciente 1, uma paciente com doença celíaca, por conta das restrições da doença celíaca, perdeu muito peso, desnutriu, certo? Em um devido momento, essa paciente fez uma infecção de pele e ela precisou fazer uma cirurgia nessa região do pescoço, ficando uma lesão que a gente precisava cicatrizar. E aí, olha como a nutrologia é linda. Eu precisava cicatrizar uma paciente com doença desabsortiva e desnutrida. Então, aí entra a terapia injetável, entra super bem indicada. Essa paciente estava com ferro muito baixo, a gente precisou fazer venoso para ser mais rápido, porque ela até poderia absorver via oral, mas eu precisava que fosse rápido. A gente começou uma terapia nutricional com um produto específico para cicatrização, chamou a equipe de plástica, preparou essa paciente fez um enxerto, recebeu alta ontem, isso em 1 mês de internamento, que é quase uma coisa impossível, você fechar uma lesão que pega a cervical inteira. Então, a gente conseguiu que essa paciente ganhasse peso no internamento, que cicatrizasse essa lesão e que fosse para casa mais controlada dos sintomas, e eu precisei só desse ferro. O restante, vitamina D, o ácido fólico, tudo por via oral, tá? E o segundo, deixa claro, deixar claro. E o segundo paciente foi um paciente oncológico que teve um tumor de estômago, precisou retirar o estômago durante esse tratamento. E aí, quando a pessoa retira o estômago, eu tenho consequências de absorção e do próprio trânsito intestinal, que vai ficar super diferente. Então, esse paciente também desnutriu, já recebi ele desnutrido, e aí ele precisou fazer nutrição parenteral. Para quem não sabe, é quando o paciente não está absorvendo bem os nutrientes, e aí eu faço esses nutrientes pela veia para eu entregar tudo para ele. No pós-operatório, ele teve uma estenose de esôfago. Então, o caminho que a comida passaria fechou. Então, não poderia nem colocar uma sonda, nem que ele comesse pela boca. Então, aí a nutrologia realmente brilha. A gente conseguiu renutrir esse paciente com nutrição parenteral, fez as dilatações do esôfago, fez a transição da dieta. E eu tive muita ajuda da nutrição nessa adequação. E ontem a gente conseguiu dar alta para ele, sem parenteral, melhor nutrido, comendo tudo. E aí, eu acho que fica muito claro a gente dando exemplo em que situações... a gente pode atuar, e como é lindo, porque eu sou aquela que fica ali, meu Deus, ganhou 1 quilo, você fica aplaudindo. É igual a mãe, né? Mãe de criança pequena. Exatamente. Eu acho que, assim, para mim, Maíra, de todos os pacientes, com certeza, o desnutrido é o mais gratificante. E é o que esses pseudo-nutrólogos não querem atender, porque não dá dinheiro. Porque o paciente desnutrido não dá dinheiro para ele. Exato. Mas é o que eu acho mais beleza, assim, meu olho brilha. Porque não dá dinheiro, é porque ele não sabe. É que também não sabe, ele não, né? Ele vai fazer o quê com o paciente desse? Pois é. Porque, assim, quando a gente vai para tratamento da obesidade, além de ser uma doença, assim, que é extremamente prevalente, é uma doença que, para quem vende, falando bem abertamente, tem pano para manga, né? Exato. Então, você muitas vezes ilude aquele paciente, vende um emagrecimento rápido e ele vai e compra. Já o paciente desnutrido é o paciente que é difícil. Você fazer um desnutrido ganhar peso é muito mais difícil do que fazer um paciente com obesidade perder. Não que eu esteja, assim, menosprezando, né? Claro, mas, assim, fazendo o paralelo. Sim. E aí é um paciente difícil, é um paciente chato, um paciente que você tem que estar ali em cima. Só que é o paciente que eu mais vibro, assim, quando eu vejo ele ganhando peso, quando vejo os estigmas da desnutrição indo embora,
realmente, aquele dia, assim, já teve vezes de eu chorar, abraçada com o paciente, assim, várias vezes. É uma coisa meio corriqueira, inclusive, que eu sou mole. Mas, assim, é muito bonito você ver a renutrição, uma pessoa ganhando vida de volta através da nutrição, né? Bem Perfeito, legal. imagino que seja. Até porque é um paciente que já vem com a doença de base, que certamente não é uma doença leve. Isso. Né? Então, é uma carga de sofrimento já muito grande, e a desnutrição piora essa carga. Então, é ganhar a vida de volta, realmente. Isso. É você voltar a brilhar os olhos. É uma coisa muito bonita de se ver. E falando em celíaca, que você falou, vamos falar de glúten. Vamos falar um pouco de glúten. É outra moda hoje, e os pseudo gostam muito de dizer isso, que tem que tirar glúten, tem que tirar o leite, porque tudo isso inflama. E você que trabalha com essas doenças, de fato, né, reais, que podem levar à desnutrição e à inflamação do intestino, é tudo isso. Qual o papel do glúten e do leite, né, nesse cenário aí? Então, hoje, por mais que as pessoas insistem, não temos ainda nenhum estudo, nenhum trabalho que fale para a gente retirar aleatoriamente glúten e lactose da dieta. Ano passado saiu um consenso grande da Abram junto com o pessoal da nutrição, falando sobre essa questão do leite, falando que não era inflamatório, que a gente só tinha realmente de restringir a quem tem alergia à proteína do leite de vaca, que a gente sabe que nos adultos é uma população mínima, e o glúten é a mesma coisa. Então, hoje a gente tem duas entidades, a doença celíaca e a gente tem intolerância ao glúten não celíaca. Então, nesse grupo de pacientes específicos, seria um paciente que, de fato, se beneficiaria. Só que eu acho que muito mais, Maíra, do que tirar esses alimentos da alimentação, os médicos em geral deviam estar preocupados em dar o diagnóstico, porque são doenças que o paciente roda a vida toda, muitas vezes, e não recebe o diagnóstico. Às vezes diagnostica quando chega no consultório com a fratura. Exatamente. Já deu um diagnóstico, mulher jovem com a fratura aleatória de vértebra. O que está acontecendo, né? Por que uma fratura? Vai investigar o porquê celíaca, né? Leva a dificuldade de absorção, o paciente faz uma densidade mineral óssea baixa e fratura. Né? Então, quanto tempo essa paciente passou aí sem um diagnóstico, de fato? Semana passada eu atendi uma que a gente deu um diagnóstico, ela tinha muita dor articular. E aí ela tinha uma história de alternar o ritmo intestinal, de ser um paciente, eu não consigo comer X coisas. E aí, quando eu fui fazer a análise, a investigação, a mãe celíaca, ela já tinha o hipotiroidismo diagnosticado. Eu fiz, e você nunca investigou? Nunca. E aí a gente foi atrás e, de fato, era doença celíaca. Tiramos o glúten, essa aí tem que tirar mesmo. E a paciente que melhorou muito as dores articulares, ela tinha dermatite, chegou a ter dermatite herpetiforme. E aí conseguiu essa melhora. Então, eu acho que muito mais do que você está atrapalhando o diagnóstico, mandando tirar o glúten, você deveria... Se você tira sem diagnosticar, você não consegue mais dar o diagnóstico. E muita gente não sabe, é uma coisa básica, mas a pessoa não sabe que para fazer os exames a gente tem que estar exposto, né? Então, ela foi fazer endoscopia no dia anterior, disse, como um pão, como aí outras coisas, eu sei que vai te fazer mal, mas eu preciso para que você fique exposta e que a gente consiga fechar esse diagnóstico. E aí é isso, as pessoas se preocupam tanto em vender tratamentos ou dietas ou coisas que você tira. O que é diferente, então, funciona, né? Exato. E o básico, que é você, de fato, dar um diagnóstico ou não, passa batido, né? Exatamente. Perfeito. Um monte de informação preciosa para você. Preste atenção. Escreva. Faça resumo desse podcast. Edith, eu acho que a gente poderia ir para as considerações finais. O que é que você diria assim, de mais importante para quem nos assiste gravar da nossa conversa de hoje? Eu queria dizer, assim, para pessoas leigas, pacientes em geral, que a nutrologia é uma especialidade linda. Eu acho que meu olho brilha quando eu falo. De fato, eu amo o que eu faço. E eu acho que as pessoas, os próprios pacientes, precisam estar alertas a isso. Checar se esse médico, de fato, é nutrólogo ou não. De saber quem você está indo, pega indicação com os outros e ver se é uma pessoa de verdade que diz ser o que realmente é. E para os nossos colegas, assim, eu acho que realmente está tendo muita coisa, não só na nutrologia, mas em várias especialidades. São tempos difíceis, mas que é uma especialidade que casa com várias outras e que a gente pode ajudar, sim, várias especialidades, vários tratamentos, e que eu acho que para profissionais bons sempre vai ter espaço, com né? certeza. Perfeito. Adorei o nosso recado, adorei a nossa conversa. Eu acho que é justamente isso. A gente tentar desmistificar um pouco o que estão falando da nutrologia, que você consiga ter entendido isso. Busque saber, como você já falou, busque o RQE da pessoa que te acompanha, né?
né? Saiba que se a pessoa vende ali no consultório produtos, isso já é meio estranho, no mínimo estranho. Se está prescrevendo aleatoriamente soro, eu sempre digo aos meus pacientes que todo mundo chega querendo fazer algum suplemento, né? Hoje está muito na moda. Digo, minha gente, veja, a principal fonte de nutriente que a gente tem é o nosso prato. Né? Seu intestino absorve melhor o que você come do arroz, do feijão, da fruta, do legumes do que o que você está comendo em uma cápsula. É a nossa principal fonte. Então, assim, eu preciso suplementar porque, sei lá, está baixo por algum motivo. É oral. Né? Oral Exato. Não deu de conta, fiz direitinho, não funcionou. Aí é o parenteral, 1%, né, da população saudável, que não tem doença desabsortiva nenhuma, vai ser 1% da população que vai precisar, de fato, repor isso venoso, e não a rotina. E eu acho que as pessoas lembrarem também o conceito de saúde. O problema do suplemento é elas quererem pular etapas. Exato. Você não quer fazer o básico. E olha, eu sou a pessoa mais pró-suplemento que existe. Mas, para isso, você tem que fazer o básico. Então, eu não vou te dar um suplemento para dormir, se você virar à noite, se você bebe, se você não faz higiene do sono, se vai para a cama com o celular, não vai resolver o problema. Exato. Assim como suplemento para várias outras coisas, se eu não estou fazendo o básico. Agora, se já é aquele paciente que come bem, que faz exercício, que tenta ao máximo ter uma vida organizada, ou que você já tentou via alimentação e não resolveu, aí sim é super bem-vindo. Aí né? faz sentido. Mas não está invertendo a ordem das coisas. Né? Não está substituindo o que você precisa fazer por uma cápsula, um suplemento. Então, acho que esse é o nosso recado. Acho que foi ótimo. Eu tenho muita vontade de fazer esse podcast. Eu acho que é um assunto urgente, né? Um assunto que precisa ser debatido em rede social, no YouTube, em todos os canais de divulgação, porque a população está carente desses esclarecimentos, né? Acho que tem muito paciente, tem muito seguidor que fala no Instagram, tá difícil hoje, ninguém sabe mais a quem seguir, cada um que diga uma coisa, né? Eu acho que, de fato, precisa que profissionais sérios se posicionem cada vez mais, né? Que sejam mais abertos a esse diálogo nas redes sociais. É até um apelo para os nossos colegas, porque se você for colocar um paralelo, tem muito mais desinformação do que informação. E aí, médicos não sérios, não são médicos, outras especialidades, estão lá todo dia, posta e aparece. E os médicos bons estão aonde, né? Calados, no consultório. Estão estudando, pesquisando, né? Pesquisa, mas fala a tua pesquisa também. Não fica só no laboratório, não. Importante. Né? É importante que a gente se posicione. Né? Muito obrigada a você que assistiu o nosso episódio. Não deixe de seguir o canal, assista os outros episódios, não perca o nosso próximo. É sempre um prazer ter você por aqui.